sou a professora Karine e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é estudar com coach, fazendo um processo de coaching. Porque a gente vê muito hoje em dia as pessoas tendo dúvidas sobre a relevância ou não de fazer um programa de coaching, né? E eu acho essas dúvidas super pertinentes. Tem muito programa de coaching aí, tem programa de coaching que é bom, tem programa de coaching que não é bom, tem programa de coaching que é lorota, que não é. Mas eu acho assim, pode ajudar, né? Se eu tô aqui e trabalho com isso e tô aqui, é porque eu acho que tem relevância. Então eu tô aqui com a Dani, que é aluna do time da Valdres, né? Fez o programa de coaching de minha autoria. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como é estudar para concurso e ter coach, e estar num programa de coaching. Então, Dani, obrigada por estar aqui, né? Obrigada por estar participando desse vídeo. Como é que é estudar para concurso com uma coach, num programa de coaching? Para mim fez toda a diferença por dois motivos. Um deles foi a disciplina, que me ajudou a ter alguém para responder, ter alguém para se comprometer. Foi um compromisso que eu assumi, não só financeiro, mas também de ter aquele check todo dia, né? De ter que mandar alguma coisa, falar, consegui, finalizei o que eu tinha me proposto a fazer hoje. Muita gente não precisa disso, mas para mim foi bom. E a outra coisa que foi essencial é a orientação de alguém que já passou por todo o processo, que sabe o que deve ser estudado primeiro. Isso foi fundamental para mim, porque eu comecei com tudo e eu não estava evoluindo em tudo ao mesmo tempo. Eu estava evoluindo um pouco nas coisas que eu tinha mais facilidade. Pegou o edital e estava estudando tudo. E normal, não estava evoluindo nada nas coisas que eu não tinha facilidade natural. Então, aquilo de voltar, dar um passo atrás e fazer a base, aquilo foi essencial. Mas não só isso, é aquele acompanhamento diário, aquela coisa de analisar onde que está o problema, de fazer uma estratégia a longo prazo. Todas essas coisas foram essenciais para mim. E no começo eu não sabia, eu também tinha essas dúvidas se ia ser necessário ou não. Mas na época eu achei melhor pecar pelo excesso. Sim. Eu sempre comentei com as pessoas ao meu redor que eu não sabia se eu ia precisar, mas que eu preferia descobrir depois que eu não teria precisado do que não passar. Perder tempo. E eu percebi que foi extremamente útil. Eu não acredito que eu teria passado em 1 ano e meio se eu não tivesse tido esse acompanhamento. E Dani, assim, existem muitos programas de coaching por aí, assim. Qual é o diferencial que você acha que tem no que você fez? Que no caso foi o meu, mas assim, o que você acha que ele realmente te ajudou, assim? Que foi realmente importante? Uma das coisas foi a questão que você comenta já logo de cara do aluno que tem a dificuldade em exatas, e eu percebi que você tinha aquela sensibilidade de entender o que a gente passa. Não é simplesmente a receita de bolo, é entender o que a gente está sentindo. Porque muitos programas de coach têm descrições parecidas, e eu tenho certeza que todos eles são muito bons. Então eu tinha dificuldade de escolher um. E o seu era o diferente justamente por isso, por mostrar pra gente que estava naquela situação complicada, aquele lado humano, aquela empatia e a objetividade, falar exatamente o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. A gente precisa de alguém que oriente. Isso é uma coisa que realmente eu tento ser bem autêntica, assim. Às vezes pago preço por isso, porque tem aluno que não gosta, que é muito louco, né? Por exemplo, o Bernardinho. O Bernardinho, ele é técnico de um time, e esse time é pago por um terceiro para estar lá jogando. Então não é o jogador do time de vôlei que paga o Bernardinho para estar lá. O jogador é pago por um terceiro e o Bernardinho é pago por um terceiro. Então o Bernardinho, querendo ou não, tem carta branca para mandar, desmandar, falar o que tem que fazer, o que não tem. E se o jogador quiser reclamar, ele pode reclamar, mas assim, se ele quiser continuar recebendo o salário dele, ele tem que estar ali e fazer o que o Bernardinho está falando. Num programa de coaching não é assim. Porque você é a cliente que contrata uma profissional para te orientar e para dizer coisas que talvez você não queira ouvir. Então, se você não tiver maturidade para realmente ouvir aquilo que você não quer ouvir,
fica difícil ter uma orientação sincera. Por isso que eu acho que tem muito programa de coaching ruim. Porque a pessoa, uma pessoa paga e finge que está sendo orientada, e a outra pessoa orienta e finge que está orientando. Mas na verdade ela está falando o que o aluno quer ouvir. Eu acho que isso é uma coisa bem complicada, assim, que eu tento não ser assim, total, né? Eu tento manter muita autenticidade nesse sentido. Eu acredito que se o coach não for objetivo e não falar a verdade, não for sincero, como é que a gente vai saber onde está errando? Né? E ter resultado. Se eu quero que meus alunos tenham resultado como você teve, como outros tiveram, eu preciso que eles façam o que eu acho que é correto e não aquilo que ele quer fazer, ouvir, etc e tal. Se fosse pra fazer tudo aquilo que eu quisesse fazer, eu não tinha contratado um coach. Mas tem que ter maturidade pra isso. Tem aluno que não tem. Enfim, eu queria entender como é que era quando você ouvia alguma coisa que você não gostava. Quando eu te falava alguma coisa, quando eu te falava alguma coisa assim, você tá falhando aqui, ou você pode melhorar aqui, como é que pode fazer assim, enfim. Como é que era ouvir alguma coisa ruim? Olha, cara, pra mim isso nunca foi ruim. Era só uma informação. Então eu não via aquilo como algo ruim. Era justamente isso, uma orientação. Ajusta isso. Então eu nunca fiquei magoada, nunca fiquei chateada. Ela me criticou, eu nunca senti isso. O teu perfil comportamental que a gente analisou no início do programa, ele mostrou que você tem um lado racional bastante alto. Então, eu nunca tive medo de te confrontar, porque eu sabia que, no fundo, o que você queria era uma opinião racional. Você não tinha um lado, assim, você não tem, né, pelo seu perfil comportamental dá pra ver, você não tem um lado de drama, emocional e tal. Então, assim, eu sabia que eu tinha essa liberdade com você, porque se eu tivesse argumentos racionais, você ia entender dessa forma porque você é assim. Mas por outro lado, você tem um lado prático muito grande, né? Você tem um lado super prático. E às vezes uma pessoa que tem um lado prático muito grande, ela tem um lado contrário, que é um lado negativo, que é um pouco de arrogância. Ela acha que, tipo assim, isso vai dar muito trabalho, é melhor fazer de uma forma mais simples, mais rápida, entende? E isso era uma coisa que eu tinha um pouco de receio. Então eu sabia que para você fazer alguma coisa, eu tinha que dar muito argumento. Porque se eu falasse simplesmente faz, tipo assim, tudo bem que você confiava bastante em mim, mas tipo assim, tinha que dar bastante argumento pra você fazer, porque você é uma pessoa muito racional. Né? Eu nunca percebi que você analisava dessa forma, porque você sempre me falou, sempre foi uma coisa natural. Tem aluno que eu percebo que é mais emocional, porque eu disse que dá pra ver. Então esse aluno eu tenho que ter mais dedo, eu tenho que ter mais não me toques, assim, né, pra não fazer com que esse aluno se sinta acuado, magoado e tal. Que é uma coisa que eu não tenho tanta facilidade, eu sou bem sincera. Contigo eu não tinha esse problema, mas eu tinha visto no DISC antes. Realmente eu faço uma coisa se ela for fundamentada. Você tem razão com relação a isso, porque eu sempre fui a criança do porquê. Eu sempre queria entender por que eu estava fazendo as coisas. Apesar de eu não ter questionado muita coisa, realmente fazia sentido fazer algo que eu sabia qual era o motivo, qual era o propósito, né? Então, quando você me explicava, realmente ajudava bastante. Então, isso, você me orientar de uma maneira sincera, foi fundamental pra mim, porque eu também não funciono com esse negócio de passar a mão na cabeça. Você tá indo bem, vai nessa, não sei o quê. Às vezes é legal. Mas não, tem que ter motivação, e você fez isso. Mas o essencial era a orientação. Eu precisava saber o que estava errado para poder corrigir o rumo antes que fosse tarde demais. Isso. Dani, e você acha que qual é a característica que você acha que você possui que fez diferença na aprovação? Eu posso dizer, a minha opinião, é que é o seu lado prático. Esse teu lado prático de conseguir estudar, mesmo numa viagem, mesmo deitada com dor, mesmo, né, que você teve alguns problemas de saúde e tal, no braço, estudar trabalhando. Eu acredito que tenha muito vindo disso, porque você não era uma pessoa que estudava muitas horas por dia. Claro, 6 horas por dia é bastante, mas tem alunos que estudam 9, 10, 8, né? Então, assim, é mais. Só que você sempre estudou. Sempre estudou com muita constância. Então, essa é a minha opinião, né? Te perguntei, mas já dei minha opinião. Eu acho que o que fez diferença na tua aprovação foi esse teu lado prático de não ter tempo ruim.
E o que você acha que é o teu diferencial como concurseiro em relação aos outros concursados e concurseiros que você observa por aí? É isso que você falou, realmente foi um lema. Eu não tinha desculpa para não estudar. Acho que as únicas vezes que eu não estudei foi quando meu gato morreu e quando a minha avó foi parar no hospital. Antes dela falecer, ela ficou muito tempo doente em casa. E teve um dia que a gente teve que levar ela no hospital. Eu não consegui estudar, até levei meu material para o hospital para estudar lá, só que não foi possível porque tinha que dar assistência para ela o tempo todo. Mas eu cheguei a estudar com ela internada no hospital. Eu estudava lá, eu ficava à noite com ela, eu estudava. Eu estudei no avião. Como você falou, eu estudei em qualquer ambiente, em qualquer situação. Meta era meta. A meta era meta. E se eu tinha que estudar aquelas 6 horas, eu estudava 6 horas. Fosse como fosse. Isso e manter a determinação. Era estudar até passar. E não tinha desculpa. Eu tinha definido aquilo, então não tinha desculpa para eu não fazer aquilo. Eu estava estudando com bons cursos, eu tinha minha coach, eu tinha compreensão da minha família, então eu não tinha desculpa. Entendi. Era isso, eu coloquei o objetivo para mim e eu lembro até hoje de uma imagem que você mandou. Se você traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso ainda será melhor do que o sucesso de muita gente. Eu lembro até hoje disso e é exatamente isso. Eu tracei a meta e foi. E vamos lá. Dani, no programa, né, especialmente né, no de mentoria, que é esse que você fez, a gente tem as sessões motivacionais com o Ervin, né? Você acha que essas sessões foram uma coisa que te ajudou, foi um diferencial, assim? Ou foi, tipo assim, foi legal? O que essas sessões te trouxeram de positivo ou de negativo para a tua preparação? Para mim foi muito bom para o autoconhecimento. Eu tinha que confrontar algumas coisas dos meus hábitos, da minha personalidade, da minha rotina. Então eu confrontava coisas que não eram tão óbvias, que eu sabia, mas não eram tão óbvias. Então é interessante, é um exercício que a gente faz, que a gente acaba se forçando a ver algumas coisas que a gente não necessariamente queria ver, mas que são úteis. A gente acaba saindo de todo esse processo, assim, a gente sai de uma sessão do Ervin como se tivesse... tirado a venda. É exatamente isso, parece que a gente entrou assim numa outra dimensão, com outro conhecimento sobre a gente. Tá. Beleza, Dani. E qual é a relevância que você acha que tem ter feito provas de concurso mesmo, não simulado, não questões, não. Prova de concurso, né, que a gente faz aqui no programa a cada 15 dias. Qual você acha que foi a relevância disso para você? Eu aprendi a fazer prova. Eu cheguei lá na prova da Cefaz, sabendo exatamente como era uma prova, sabendo qual era o formato, sabendo em que ordem... A letra, sabendo, como é que tá no papel. Exatamente. Não foi uma surpresa, foi como fazer mais um simulado. Eu cheguei lá e era exatamente o que eu estava fazendo a cada 2 semanas, lá no meu quarto. Não tinha mais surpresa. E depois de tantas provas resolvidas, parece que a banca fica sem ter como fazer surpresa, né? Eu não sei se é uma impressão minha, mas parecia que não tinha mais como a banca cobrar direito tributário de forma a me surpreender. Porque eu já tinha resolvido tanta questão, já tinha feito tanta questão de prova, que eu tinha aprendido até a marcar uma alternativa que não podia ser. Então, na realidade, eu acabava analisando 1 ou 2 alternativas só em cada questão, porque tinha uma coisa que estava óbvio que não podia ser. Sempre tinha uma obviedade ali que não era. Então aquela que estava óbvio que não era, eu simplesmente já deixava para trás e eu até riscava mesmo, né? Fraquinho, mas riscava. Para pelo menos de um lado, assim, um X, só para não ficar prestando atenção nela. E tinha algumas questões que, depois de você eliminar, só sobrava uma. Então, eu dava aquela última passada para ter certeza que eu estava marcando a correta, mas eu só tinha que analisar detidamente aquela, né? Então, isso eu aprendi a fazer com as nossas provas e gerenciar o tempo. Foi essencial. Gerenciar o tempo, eu acho que é bem importante para também. fazer a prova com segurança. Vamos falar, eu faço simulado no TEC ou no que concursos e tal. Mas não é a mesma coisa de você imprimir uma prova e fazer uma prova. Pegar a caneta e riscar como você vai fazer na prova. Exato, eu acho bem importante. Inclusive, quando eu estava fazendo aquelas provas do CESP, quando eu ainda estava planejando fazer do Rio Grande do Sul, me chamou a atenção o fato de não ter
aquele título, assim, direito constitucional, direito tributário. Estranho, né? Então, opa, peraí, agora é outra matéria, deixa eu mudar a forma de O disco, raciocinar. O CESP não divide, né? O CESP não é uma banca que divide as matérias. Isso é estranho, mas você não sabe quantas questões vêm por prova. Então eu já estava planejando, se eu fosse fazer a prova, olhar a prova primeiro e anotar quais onde o que era o quê. Legal. Dani, eu sempre falo para usar o cronômetro, né? Inclusive mando para casa do aluno um cronômetro para ele usar. Você sempre foi uma aluna que mandou cronômetro e manda até hoje, mas tem aluno que não gosta, tem aluno que não manda foto, acha que é melhor medir com o celular, é melhor medir no app, do Aprovados, enfim. O que você acha do uso do cronômetro mesmo, né? O cronômetro analógico lá, de ter o compromisso de mandar uma foto todo dia? Qual a relevância disso pra ti? Isso me ajudou a manter a disciplina. Eu tinha o compromisso de mandar aquela foto todo dia. Então, se faltava meia hora e eu estava cansada, se fosse só comigo, eu podia falar, na manhã eu compenso. Mas não compensa. Esse é o problema da gente fazer aquele compromisso com a gente. Tem gente que é muito disciplinada e compensa. Eu sei que eu não faço isso. Se eu deixar meia hora hoje, eu não vou compensar amanhã. A menos que eu te mande o cronômetro com 5 horas e meia e no dia seguinte eu te mande com 6 horas e meia. Então isso me ajudou muito a manter a disciplina. Foi como bater o cartão mesmo. É como eu falei, a gente tem que se conhecer. A gente tem que ter o autoconhecimento de saber o que a gente precisa. Então todas as vezes que eu não te mandei o cronômetro é porque eu realmente não estudei naquele dia. Entendi. Dani, pra gente finalizar, teve um momento que você citou até, já me falou, que foi aquele momento do ISS Criciúma que eu te falei que eu achava que você não devia fazer aquele concurso. Eu sei que não deve ter sido fácil para você ouvir aquilo, mas você ouviu, seguiu nas básicas e você continuou estudando as matérias básicas durante 1 ano e meio. Basicamente você estudou 7 ou 8 matérias que foram as básicas e eu sei que não foi fácil para você ouvir isso, né? Então, assim, eu queria que você passasse uma mensagem para quem está vendo a gente agora. Qual que você acha que tem que ser a postura de quem contrata uma coach? Porque, assim, é fácil pensar assim, eu quero ser orientada por X, Y, Z, mas no dia a dia deve ser difícil ouvir também o que não quer, ouvir que o estudo tem que melhorar, ouvir que esse concurso você ainda não está preparado porque falta base. Então, qual você acha que tem que ser a postura para alguém que quer fazer um programa de coaching bem feito e ser aprovado ao final do programa? Acho que tem que estar disposto a ouvir, tem que estar disposto a fazer o que o coach está orientando. Porque se não for para fazer, não tem por que contratar. Se a gente não quer seguir a orientação, é melhor a gente fazer do nosso jeito e torcer para dar certo, né? Às vezes vai dar, às vezes não vai. Mas eu acho que é fundamental chegar de mente aberta, disposto a ouvir, disposto a seguir e confiando naquela pessoa. E essa questão do ISS Criciúma foi uma coisa que me ajudou a criar uma confiança em você absurda, porque ficou evidente ali que você não ia falar nada para manter a cliente. Foi claro para mim ali. Você não falou, eu não sei como que foi a tua reação na hora de falar isso, se você teve medo de falar aquilo e falou mesmo assim, eu não sei como que foi. Medo não, eu tenho um compromisso muito grande com a verdade, assim, se eu acho que uma coisa vai fazer o aluno passar, eu vou falar. Isso é fundamental. Assim, isso, pra mim é isso. Se eu tiver que falar pra ele assim, faz isso que eu acho que é o melhor, eu vou falar, entende? Eu acho que precisa ter essa relação de confiança. Se você me perguntar assim, se é melhor usar caneta roxa ou azul, eu vou falar tanto faz. Agora, naquele momento, eu tinha certeza que não. Isso foi essencial pra mim, você me falar aquilo e não falar, não, então, estuda bastante que talvez você consiga, ou estuda, ver como é que você tá. Você sabia como eu tava, e você me falou como eu tava. Então aquilo me mostrou que eu podia confiar em você, que quando eu te perguntasse de novo, e fosse a hora, você ia me falar que era a hora. E foi o que aconteceu, você faz. Bom, Dani, obrigada por estar aqui, obrigada por tudo, parabéns por isso, por esse momento, tomara que seja um momento muito lindo na tua vida. Obrigada por esse vídeo, obrigada mesmo. A gente ainda vai falar muito, conversar muito. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe e não esquece de seguir o canal, tá bom? Um beijo e até a próxima.